extensão da cirurgia oncológica em oncoginecologia, quando menos é mais. E aí o que a gente tinha pensado antes era em conversar um pouco sobre cirurgias menores, em quem pode ser, né? Estratégias de prevenção de fertilidade. E um outro ponto que a gente quis trazer também foi sobre a biópsia do linfonodo sentinela. Né? Então, eu acho que a gente tem os dados do SHAPE, né? Mas eu chamo a atenção para o Lessa sempre, Ivan. E depois do SHAPE, Mário, eu queria entender como é que você vê, qual é o limiar para a gente indicar, né? Onde a gente, a partir de quando a gente está tranquilo, ou se você ainda não está tranquilo, o que é que você pensa? Diz para a gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Candice, pelo convite. Obrigado a todos do OncoClass mais uma vez aqui. É um prazer, uma honra participar. O que é que eu considero se o SHAPE já é uma realidade na nossa conduta? Sim, com a ressalva de seguir os critérios do SHAPE. Não dá para extrapolar tumores com mais de 2 centímetros ou tumores com invasão estromal que não seguem o critério do SHAPE, com doença linfonodal, e achar que vai ficar tudo bem. Então, na minha prática, sim, dentro do quadro que o SHAPE se propõe, eu acho que está bem razoável e é bem seguro. Tipo histológico, te preocupa? Me preocupa muito num contexto de não ser num centro especializado, ou seja, a gente tem uma biópsia, muitas vezes, você sabe, em centros que não tem uma avaliação patológica em centros especializados, a biópsia vem às vezes com um detalhamento inadequado, um subtipo de forma inadequada, a avaliação da invasão angiolinfática. Então, saber que isso é um fator preponderante e falar disso num contexto de um centro especializado é algo muito importante. Mas se for adenocarcinoma ossec, te preocupa em indicar ou não? Não, dentro dos critérios menos 2 centímetros, aqueles critériozinhos, fico tranquilo. Uma outra coisa, eu acho, é que cada vez mais mulheres mais jovens, infelizmente, são diagnosticadas com câncer. Câncer de colo de útero, tá certo? Câncer de endométrio também, eu acho que é onde a gente pode também pensar numa estratégia de prevenção de fertilidade. E como você vê essa possibilidade? As pacientes, em que momento essas pacientes... haverá um estadiamento onde não vai ser possível, né? Mas quando você acha que, olha, pode ser possível, a gente pode fazer uma cirurgia menor para você, o que é que você pensa? E a gente está falando de um contexto de uma cirurgia menor ainda, né? A gente está falando de preservação de fertilidade, que é uma realidade, né, em muitas pacientes, especialmente aqui na nossa região. Mas tem que lembrar bem que o conceito, a moldura do SHAPE não foi igual ao do Conserve, que é aquele que sustenta a possibilidade de fazer conização ou uma traqueia simples e, eventualmente, biópsia de linfonodo sentinela. O critério do Conserve é muito mais restrito, né? A invasão angiolinfática, ela tem um peso, assim, pacientes com invasão angiolinfática não tem nenhum respaldo na literatura. E eu acho que a maior dificuldade da gente é porque ele chega pedindo a preservação de órgão, muitas vezes, e você fica muitas vezes com pacientes limítrofes que a tomada de decisão segura é muito difícil, porque você não pode extrapolar os conceitos do Conserve para o do SHAPE, são coisas diferentes. A gente já fez um desescalonamento, né, de cirurgias mais radicais para o SHAPE, para a esterectomia simples, mas não pode fazer o sentido contrário de forma incólume, né? Você tem um risco muito grande. Então, de novo, os critérios que são estabelecidos naquele trabalho devem ser seguidos, lembrando que a força dos trabalhos são completamente diferentes. O SHAPE é um randomizado, fase 3, e o Conserve é braço único, 100 pacientes, com resultados muito interessantes, mas que a gente também tem que ter na cabeça que não tem o mesmo nível de evidência ou força estatística para mudança. Carla? A gente está falando de câncer de colo de útero, aí nesse sentido, do menos é mais, mais é menos. E aí a gente dá o passo para trás em relação à minimamente invasiva, né? Então, a gente quer diminuir, quer não invadir tanto, mas pensando em endométrio, por exemplo, e colo de útero também, assim, como tem sido o acesso, especialmente a quem trabalha no SUS, ao uso do linfonodo sentinela, que eu acho que é também uma forma de desinvasão. E como que a gente tem
se a gente está tendo acesso a isso, se isso já é uma realidade para todo mundo ou ainda é algo mais difícil? Eu vou considerar que você fez 2 perguntas. Eu acho que no momento do desenho do LAC, as pessoas estavam muito empolgadas com cirurgia minimamente invasiva. Posso estar errado, o André talvez me corrija aí, mas a impressão que daria é que daria tudo certo com o LAC. E que é mostrar que a minimamente invasiva não seria inferior à cirurgia aberta. Mas na prática, o LAC serviu de uma grande chacoalhada para a gente que faz minimamente invasiva, de que o princípio de cirurgia oncológica ele precede a cirurgia minimamente invasiva. E vários estudos posteriores mostraram isso, ou seja, que é possível em alguns contextos clínicos, seguindo princípios de cirurgia oncológica, por exemplo, no colo do útero, se você fizer a conização antes, os resultados são absolutamente seguros em relação à possibilidade de fazer cirurgia minimamente invasiva. Então, eu acho que a questão em si não é o minimamente invasivo, eu estou defendendo agora. É como você faz. E se você fizer de uma forma segura, seguindo critérios rígidos, vai dar resultado bom. E já tem muita gente publicando coisa muito boa. Então, o não tocar, você está o não confortável olhar... em fazer? Hã? Você já está confortável em fazer? Um paciente que fez conização, com certeza. A conização antes ou no mesmo momento? Não, antes. Antes. A gente já fez a conização, mas já está negativa. Você empacota a peça, alguma coisa assim, ou só a conização mesmo? Vou ser sincero, assim, as que a gente fez, todas elas tinham feito conização. Tá? Então foi mais tranquilo. Mas tem a técnica de você fechar a vagina antes de fazer a cirurgia. Beleza. Aquilo já estava até uma vez que a gente fez um pós. Porque Acho que a gente fez mais 2 vezes só. Isso diminui, né? Essa chance. Isso antes, né? Nos primórdios, quando você fechar antes, invadia ou tinha uma ulceração, uma lesão ulcerada, normalmente o cirurgião gostava, principalmente de cabeça e pescoço, de fazer toda aquela fechamento, botar gás e tal, para diminuir a chance de contaminação, né? E é interessante, né? Porque quando eu era residente, não faz tanto tempo assim, era não olhe para o tumor, não toque no tumor. E a gente tá voltando a conversar sobre isso, não vou dizer há quantos anos depois. E a segunda pergunta do linfonodo, a gente está esperando sair o Elite aqui do professor Tales, que vai baratear muito o acesso a linfonodo sentinela, especialmente com o verde indocianina. Já está quase pronto, acho que daqui a uns poucos meses vai estar no mercado. Mas o que eu percebo na prática é que no SUS a gente acaba fazendo azul, né? E azul, os números que a gente vê na prática é o que acontece no SUS. A gente tem uma falta de migração aí em torno de 40%, 50% para pelo menos uma MPelv, e é inferior ao que a gente observa quando a gente faz o verde indocianina. O verde indocianina é bem mais fácil, então a possibilidade de identificação e os trabalhos mostram isso, e a gente vê isso na prática. A identificação é muito mais fácil, né? Muito mais assertiva. Não é isso, professor? Diz aí, Thales. Na verdade, a grande maioria dos colegas do SUS acaba fazendo sentinela quando possível com o azul, né? O azul patente, que é uma técnica boa também, né? Não agrega a necessidade de uma tecnologia, mas ela tem um inconveniente de ter uma taxa de detecção bilateral baixa, né? Em geral, a gente, na nossa experiência, é em torno de 60%. E com o verde, você consegue jogar isso para uma detecção bilateral em torno de 90% a 95%. A maioria dos colegas no nosso meio hoje reportam taxas em torno de 95%. E aí isso tem o peso, porque se não migra, a recomendação mais formal é que se faça a linfadenectomia daquela MPelv em que não houve a migração. Então você acaba caindo ali no desconforto que Carla chamou a atenção de ter que fazer uma cirurgia um pouco maior. E eu já de longa data raciocínio, viu? Eu lembro quando eu era residente, estava fazendo uma apresentação sobre sentinela lá na Oncos, Candice, aí eu já falava, eu estou lembrando disso porque o Mário comentou ontem, eu já falava, a gente vai fazer só sentinela e olha lá, né? E isso já virou uma realidade. Faz alguns anos ele falou, a gente vai conizar e fazer sentinela e tchau, ele falava isso. E como anda o verde? Mas tá falando de um aparelhinho que eu tô tentando desenvolver que chama E-Light, né? Ele, na verdade, acabou vindo de uma grande necessidade. A gente estava todo mundo entusiasmado com laparoscopia
na oncogineco, e aí o LAC veio e mostrou piores resultados. Aí eu ia conseguir fazer o verde agora com a minimamente invasiva, já que vai ter que ser aberta, com que equipamento eu vou fazer, né? Aí eu comecei a desenvolver um aparelho, que na verdade já existe, mas são grandes, são torres enormes, como uma torre de laparoscopia, e aí eu miniaturizei isso, transformei num aparelhinho pequeno, sem fio, algo que todo cirurgião quer, né? Aquele menos informação ali no ambiente cirúrgico. É um aparelho simples, conecta com um tablet ou um smartphone sem fio e você consegue visualizar as imagens fluorescentes. A gente está encaminhando isso junto com o Embrapi. Até o final do mês eu devo viajar para uma unidade da Embrapi lá em Salvador, que é dedicada a device, a dispositivos de saúde, para a gente dar continuidade a isso. Vou seguir para o próximo ponto que a gente tinha conversado. E aqui a gente teve uma primeira, um primeiro desafio que eu tenho 2 oncogeneticistas. Eu tenho um tópico de oncogenética e eu tenho um tópico de imunoterapia. E aí estava prontinha para dividir de um jeito e aí a aula de INA era de imuno. Eu disse, então vou botar imuno para Leandro e vou trazer, mas vocês fiquem perfeitamente à vontade de circularem um no outro tema, porque ambos são excelentes em tudo. Então, o próximo assunto que a gente quer falar é sobre imunoterapia em tumores ginecológicos, acesso, seleção e impacto real, né? Então, o que a gente vem vendo é que a imunoterapia, ela, como a Ina já falou, ela vem sendo utilizada no câncer de endométrio e em populações específicas tem um ganho gigantesco, mas a gente também vem vendo ela entrar no tratamento do câncer de colo de útero, e aí, como diz Jurema, a iniquidade dentro da iniquidade, né, onde a gente tem nas populações mais pobres, onde você mais precisa, é onde você dificilmente tem acesso. Mas o que eu queria que a gente comentasse um pouco vamos pensar em câncer de colo de útero. Se acha que o trazer da imunoterapia, ela vem mesmo mudar o que essas pacientes vão viver, ou se a gente vem superestimando alguns dos resultados? Eu acho que a imunoterapia ela realmente tem um papel relevante e transformador no cenário dos tumores ginecológicos, especialmente quando a gente vê o cenário do colo de útero e do caso do cenário do endométrio. Especificamente falando do colo de útero, a gente hoje tem possibilidade de fazer imunoterapia em basicamente 2 cenários, né? Que é o cenário da doença metastática em primeira linha, até na doença metastática em segunda linha, quando a primeira linha a gente não teve acesso à imunoterapia. E o cenário mais recente, que é o cenário da doença localmente avançada, né, aprovada aqui no Brasil para estadio 3 e 4A. A gente conseguiu adicionar a imunoterapia à nossa tradicional químio à base de platina e radioterapia, né, com dados positivos interessantes nos desfechos principais. Mas antes de falar disso tudo, de falar dessa coisa maravilhosa, né, que, bem, é a realidade científica e a realidade da vida real, né? Eu acho que o principal problema de tudo é o acesso, né? O acesso à imunoterapia é uma coisa que a gente tem que debater, é muito bom, é muito bacana a gente discutir pesquisa científica, discutir as novidades que estão surgindo aí nos congressos. Hoje começa o Congresso da Sociedade Americana de Oncoginecologia, começa hoje. Daqui a pouco a gente vai ter dados novos, diferentes de imunoterapia em câncer de ovário, inclusive que é outro tumor ginecológico que a gente, depois de anos e anos, conseguiu adicionar a imunoterapia num cenário aí bem limitado e restrito, mas enfim, chegou no câncer de ovário, né? A gente pensava que não ia chegar nunca, mas chegou. Mas eu acho que o acesso ele é fundamental, garantir o acesso a essas pacientes, né? E aí eu quero deixar uma coisa bem importante que aconteceu recentemente no Brasil, aqui acho que há 2, 3 semanas atrás, que foi a parceria do nosso Ministério da Saúde com a indústria farmacêutica e o Instituto Butantan
para a parceria de transferir a tecnologia da indústria farmacêutica para a produção brasileira da imunoterapia do pembrolizumab, que é a principal imunoterapia hoje que a gente utiliza nos cânceres ginecológicos, né, no colo de útero e também no câncer de endométrio. Então, eu acho que a gente tem que discutir muito acesso, infraestrutura, melhorar algumas coisas, mas eu acho que o acesso à droga ele tem que ser primordialmente discutido. Assim, quando eu falo de acesso, eu acho que surgem oportunidades, e oportunidades surgem em tomadas de decisão política como essa que aconteceu mês passado. Acontece quando a gente vê imunoterapia perdendo patente, como vai ter acontecer agora esse ano em 2026 e daqui a alguns anos, né? Ou seja, a gente baratear o preço e o custo dessa imunoterapia após perda de patente com biosimilares. Ocorre também quando a gente vê novos imunoterápicos sendo produzidos em centros um pouco distantes dos centros de primeiro mundo principal, como, por exemplo, imunoterapia produzida na China, por exemplo. Na China tem um anti-PD-1, que é o canelizumab, que está aprovado para câncer de colo de útero, metastático em primeira linha, inclusive. Na China tem o fuzoloparib, que é um inibidor da PARP, que está aprovado aqui também, que está aprovado lá também. Na verdade, é o principal inibidor da PARP aprovado lá. Então, assim, a gente tem que ter criatividade para ver o que é feito não só nos centros principais, Europa, Estados Unidos, América do Norte, Europa e outros centros aí no mundo afora. Você acha que a gente explorar melhor ou explorar mais algum biomarcador faz sentido, assim, a gente tentar selecionar melhor esses pacientes? Porque no cenário metastático, a aprovação ainda é em bula para PDL1. Perfeito. Mas veio no localmente avançado para todo mundo. É para todo mundo mesmo? Biomarcador no colo de útero, basicamente, é o PDL1, né, que a gente utiliza, que é até, por enquanto, o único esquema que está aprovado no Brasil, mas provavelmente, em pouco tempo, a gente vai ter um esquema de tratamento que é independente de PDL1. Então, talvez a gente não vá utilizar, ou pelo menos a gente vai ter a possibilidade de não exclusivamente utilizar o PDL1, né? A gente tem uma combinação também de químio com um outro imunoterápico, que é o atezolizumab, que talvez seja aprovado no Brasil, que é PDL1 independente. Mas hoje a gente necessita do PDL1. Então, o biomarcador é necessário nesse cenário, na doença metastática. Quando a gente fala da doença localmente avançada, não. Aí a gente não está falando de biomarcador. Então, se essas pacientes têm essa doença localmente avançada, aí elas têm indicação de fazer imunoterapia com a combinação de quimio e rádio. Mas aí falando de acesso, né, falando de falta de acesso para a maioria das nossas pacientes com colo de útero, a gente não tem que esquecer que a gente tem um outro grande estudo importante para essas pacientes, que é o estudo Interlace, que é um estudo que a gente consegue, teoricamente, otimizar o que a gente tem de melhor, digamos, aí falando de sistema público de saúde, né, de quimioterapia, organizar o nosso sistema, organizar fluxos com a radioterapia, fluxos efetivos de timelines de intervalo de tempo para aquelas pacientes conseguirem ciclar bem e fazer a radioterapia e a braquiterapia no momento certo e no momento adequado. Então, eu acho que no cenário do colo de útero, se a gente ainda não tem acesso à imunoterapia, a gente tem que trabalhar com o que tem e otimizar o que a gente tem para... a gente tem possibilidades alternativas, que é o nosso, né, velho conhecido Interlace. Quando a gente vê os resultados do AD18, a gente se empolga realmente, né, para os tumores avançados, uma sobrevida aí 80%, né? Então, a gente fica bem empolgado com relação a isso. Mas, lógico que a gente não pode comparar estudos, né? Mas quando você vê o Embrace 1 e aí, já os resultados do Embrace 2, onde você usou a melhor tecnologia de radioterapia em si, né? IMRT com IGRT, com braquiterapia com ressonância, a sobrevida, o PSF foi bem parecido entre os dois, né? Não teve um ganho aí em termos de sobrevida, porque eu acho que pode ser, espero que o Embrace 2 traga, porque vem com um boost concomitante, né, integrado nesses linfonodos, ou mesmo o paraórtico profilático, né, dependendo da localização e do tamanho desses linfonodos. Então, e sem
a toxicidade que pode existir das imunoterapias, né? A gente sabe que os eventos imunomediados, a gente, quando não tem, é ótimo, mas quando ele vem, né, a gente às vezes fica um pouco assim, né, receoso com relação a isso. Então é isso, eu acho que colo... Queria ver a opinião dos dois, né, com relação a isso, né, não são radioterapeutas, mas como oncologistas de gineco, ver o que acha sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que caminhar tentando sempre melhorar em tudo, né? Você melhorar uma radioterapia provavelmente não vai ser tão caro e oneroso como associar uma imunoterapia para todo mundo, né? Assim, para os pacientes localmente avançados. A gente vinha conversando, quem encareceu muito a oncologia no mundo foi a Oncoclínica mesmo, né? A gente entendeu isso e uma vez aí numa aula tinha, olha, se a gente investisse mais os nossos recursos na patologia, no diagnóstico precoce, em salas cirúrgicas, a gente talvez estivesse indo melhor. Mas a questão é toda a questão, né, que a gente conhece, mas eu também lembro o seguinte, lá para trás, quando chegou o FOLFOX, e aí a idade fica clara, né, era 2004, FOLFOX foi, né, então a preocupação grande era se isso iria, se o sistema iria suportar o preço do FOLFOX, FOLFIRI, se fosse acrescentar bevacizumab, o que era, e tinha toda uma questão sobre isso, e hoje a gente tem mais acesso, então fala muito do que você comentou, que a gente precisa encontrar a tecnologia, depois tentar encontrar formas de acesso e ir no caminho e ir melhorando tudo que a gente puder, né? Porque eu acho que não adianta só estar com a cirurgia perfeita se a quimio está ruim ou a quimio maravilhosa, se a rádio está ruim e a gente, se até a urgência está ruim, atrapalha tudo no fim das contas, né? No câncer de colo de útero, o papel da radioterapia é fundamental e é isso que a gente fala muito pouco, né? Quando a gente sai da década de 90, 80 de um 2D para um 3D para um IMRT VMAT agora basicamente só mudando ou não mudando de tratamento, né? E digamos, vejamos o custo que significa, por exemplo, você tratar uma paciente com imunoterapia durante algum tempo e trocar uma máquina de terapia, por exemplo, que vai beneficiar aí milhares de pacientes. Então, o custo disso provavelmente é muito mais simples e fácil de garantir e uma maior equidade, distribuição do benefício quando você faz uma tecnologia nessa radioterapia melhor. Terminando de descer a apresentação da ESMO, né? Ano passado? Outro ano, 2024. Aí o Rodrigo foi conversar com ela, angustiado porque não tem imunoterapia. Ele fez, primeiro melhore sua radioterapia. Você viu que aquele grupo era o que tem o melhor benefício? Eu também não tenho no meu dia a dia. Então, acho que fazer bem o que a gente tem, começar na hora, ver a hemoglobina, né? Não tem sangue, né? Os 56 dias. E claro, né? No fundo é isso, assim. Até a eliminação do câncer de colo do útero, a gente tem até que falar muito do terceiro eixo, que é nosso, que é o cuidado, que a gente está todo mundo bem parado. E nunca é excludente, né? A equidade nunca é excludente. Se a gente prevenir muito, a gente vai poder também ter mais recursos para tratar melhor. Não é deixar fora e fazer a melhor imunoterapia na melhor paciente. A gente tem dado de descalonamento de dose de imunoterapia também. Então, acho que a gente pode fazer... Sim, tem várias coisas. Reduzir custo do que a gente já tem. Provavelmente, né? Reduzir esse custo, reduzindo essas possibilidades aí, ciclos, doses. Acho que a falta de acesso dói muito, né? Ela rasga. E eu acho que a gente tem, né? Acho que a gente falou muita coisa a longo prazo, mas eu acho que a curto prazo o que a gente pode pensar são parcerias com a indústria, né? A indústria farmacêutica e a pesquisa clínica. Eu acho que a gente não pode esquecer que é uma forma de dar acesso para os pacientes. O que a gente se propôs, né, a conversar um pouco foi sobre a genética, né, a oncogenética, que é uma especialidade em crescimento, mas a gente esbarra de novo no acesso SUS e saúde suplementar, né? Então, o que eu queria que você comentasse um pouco, do que a gente conversou, né, qual você acha que é o principal problema hoje? É a gente não conhecer as diretrizes, é uma negativa indevida, está pedindo demais o painel, o que é que você acha? Eu vou tentar comentar
no cenário privado e um pouco do cenário público, né? No cenário privado, hoje, cada vez mais oncologistas, mastologistas, por exemplo, vêm pedindo os testes genéticos e eu venho observando uma diminuição da negativa, né? E muitas pacientes também, elas conseguem pagar os testes e eu acho que está todo mundo... É um tema que todo mundo tenta se aprofundar um pouco mais para saber como é que eu peço, como é que eu coloco no pedido, o que é que eu tenho que colocar no relatório médico. E eu acho que as coisas estão fluindo, né? Então, não é em relação a gente está pedindo demais. A medicina pede que a gente peça mais, né? Então, eu acho que cada vez mais vai ser frequente a gente usar painéis, né, na nossa prática clínica, até chegar ao momento, né, painéis para pan-câncer de uma forma geral. A gente vai também, um futuro breve, incorporar o score poligênico e eu vejo da comunidade médica um esforço, né, de tentar se capacitar para, pelo menos, pedir. Eu acho que o ideal era que um oncogeneticista solicitasse o teste para fazer todo o aconselhamento pré-teste. Mas a gente sabe que isso não é possível, né, na maioria das vezes, mas quem se propõe a pedir o teste, né, pelo menos a gente vê que tenta ter um mínimo de preocupação de passar uma orientação aí para os pacientes. No SUS, né, eu acho que a gente tem um desafio maior, que é essa questão de acesso, mas transcende ao teste, né? Então, não adianta ter o teste se a gente não tiver como cuidar dessas pacientes. Então, se a gente não tiver como oferecer inibidor de PARP, se a gente não tiver cirurgia redutora de risco, onde aquela paciente vai fazer a ressonância dela anual. Então, é algo que não é o teste pelo teste, né? Então, a gente pode ter um painel, né? Eu acho que o modelo ideal é escolher quais são os genes primordiais, por exemplo, BRCA1, BRCA2, TP53, principalmente na região sul, sudeste, os genes associados à síndrome de Lynch, e ter esse painel que a partir daí a gente consiga trabalhar um acesso adequado para o que aqueles pacientes precisam de ter um acompanhamento justo. Ina, e se a gente pudesse... Não, olha, para essa população isso vai fazer uma diferença muito grande. Que população você pensaria? Né? Mama ovário, BRCA, Lynch, TP53, porque o Brasil é o Brasil, enfim, o que é que você acha? Eu pensaria BRCA. BRCA1, BRCA2. Qual é a maior importância que tem? É você, geneticista, ou é o teste? Se o teste ele é condição fundamental para você resolver o problema daquela paciente. Ou você já consegue prever que aquela paciente tem uma doença oncológica que tem origem genética. Porque, por exemplo, na avaliação, hoje, o que a gente tem visto mais é que até nas faculdades de medicina, a gente que é preceptor de residência, enfim, os estudantes vêm todas as vezes querendo mais exames e fazendo muito menos anamnese. Então, onde é que a anamnese consegue chegar a um ponto de que você consiga identificar que aquele paciente tem um risco aumentado? Porque como a gente trabalha no SUS, a gente não tem. Então, qual é a função de vocês como geneticista mesmo? Hoje, cada vez mais a gente vem perdendo os critérios de testagem, né? Porque câncer de ovário mesmo, a gente encontra pacientes mutadas acima de 60 anos. Então, a gente perde um pouco esses critérios de testagem, né? Eu concordo com você que cada vez mais a gente tende a pedir exame, né? E fazer bem feito o básico, né? Mas é um cenário de que a gente tem que tentar... É um caminho sem volta, de alguma forma, porque quando a gente encontra, por exemplo, paciente com mutação de BRCA, a gente consegue mudar a história não só daquela paciente, mas também de toda uma família. E não é só o teste pelo teste, porque acaba que envolve muitas vezes questões psicológicas muito fortes em relação ao histórico familiar, né? Toda a bagagem que aquele paciente carrega também. Então, muitas vezes não é um exame por um
por um exame, né? É porque às vezes parece tanto, né? Assim, eu acho que uma das vezes foi um caso dividido nosso, eu não vou exatamente lembrar o que era, mas é que parecia tanto que era uma síndrome genética, tinha tanta coisa que, mesmo com um teste negativo, acabamos indicando um segmento de alto risco, entendendo que ali poderia, enfim, tá dentro do que a gente ainda não conhece, né? Bom demais, gente. Eu tinha tanta coisa para perguntar ainda, mas, Natália, minha gente, o que eu achei muito importante trazer aqui foi sobre reposição hormonal em pacientes sobreviventes de câncer ginecológico. Tem uma divisão muito clara, né? Tumores ginecológicos não associados a hormônio, como, por exemplo, câncer de colo de útero e os ovários de alto grau, e câncer de mama e os outros associados. Então, eu queria que a Natália primeiro falasse um pouco aí sobre essa reposição hormonal nas pacientes com câncer ginecológico. E aí uma coisa muito importante ressaltar que a terapia hormonal, ela vem para dar mais qualidade de vida às pacientes, né? A qualidade de vida hoje, ela é considerada tão importante quanto a quantidade de vida. E cada vez mais a gente tem diagnósticos mais jovens, né? Pacientes abaixo dos 40, dos 30 anos, com diagnósticos oncológicos. E aí a gente tem grandes evidências de que a terapia hormonal abaixo dos 45 anos, ela muda também o tempo de vida, né? Mulheres que entram na menopausa com menos de 45 anos, elas vivem menos, elas têm mais risco de morte por doença cardiovascular, como também por todas as outras causas. Então, a terapia hormonal, ela vem como qualidade de vida, mas ela também pode vir como quantidade de vida nessas pacientes que são cometidas em idades tão jovens. E aí, para câncer de colo de útero, a gente não tem muita dúvida, né? Essas pacientes muito jovens, e elas são encaminhadas, mas para outros tumores, como sarcomas do estroma endometrial, por exemplo, ou câncer de endométrio de baixo grau. Como você vê a possibilidade de endométrio de baixo grau, às vezes, é uma população muito diferente, é claro, então essas pacientes muitas vezes já entraram na menopausa há muito tempo, mas algumas vezes têm sintomas vulvogenitais. Aquela terapia local, ela é possível, não é possível? Para esses ginecológicos de baixo grau, o que é que você acha? Então, assim, até para câncer de colo de útero é importante ressaltar que tanto o SEC, né, quanto o adenocarcinoma não tem contraindicação. O adenocarcinoma, ele pode, né, representar receptor de estrogênio dentro do tumor, mas ele não responde a esses receptores. Então, o fato de ser um adenocarcinoma, que muito tempo foi considerado contraindicação para terapia hormonal, ele não configura contraindicação. Né, para essas pacientes sobreviventes de câncer de endométrio, tumores iniciais de baixo grau, também não existe contraindicação nem para terapia hormonal sistêmica, nem para terapia hormonal local. Então, pacientes que estão na faixa etária, na janela de oportunidade, que têm sintomas menopausais e são sobreviventes de câncer de endométrio, estadios iniciais, elas são excelentes candidatas à terapia hormonal sistêmica. Aquelas pacientes sobreviventes dos sarcomas uterinos são tumores mais raros, que geralmente acometem mulheres de idades mais avançadas. Então, a gente tem muito pouca evidência na literatura. Então, para essas mulheres, o que a gente faz primeiro em relação aos sintomas sistêmicos é tentar as terapêuticas não hormonais. Então, sempre vai ser primeira linha para essas mulheres, de fato, por falta de evidência. Quando elas não respondem para a terapia não hormonal, a gente vai ver a presença ou a ausência de receptores hormonais nesses tumores. Às vezes ela pode ter um sarcoma sem receptor hormonal. Então, aí a gente vai conversar com a paciente, com o oncologista, vai mostrar que tem a falta de evidência e a gente vai decidir em conjunto. Já a terapia hormonal tópica, essa daí é bem diferente. Então, hoje a gente tem estrogênio vaginal, tanto o estradiol, que é o principal utilizado nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, o estriol e o promestrino, e também o estradiol. E o que a gente entende é que eles têm uma absorção sistêmica muito pequena. Essa absorção ela é observada nas primeiras semanas após o início do uso, onde a mucosa vaginal está atrófica, ela apresenta fissuras, mas elas tendem a cair ao longo do tempo. Então, nos estudos que a gente tem, são estudos indiretos, que não avaliam recorrência, de fato, os trials, mas eles avaliam a absorção. Então, o que é que se observa? Quando a paciente tem uma atrofia intensa e inicia um estrogênio tópico, ela vai ter uma pequena elevação no nível sérico de estrogênio, sempre em níveis de
pós-menopausa, e em torno de 8 a 12 semanas esses níveis voltam aos níveis de pré-tratamento. Então, a gente não sabe dizer exatamente se esses 3 meses aí, no máximo, de um aumento discreto no nível sérico vai dar alguma repercussão sistêmica, mas acredita-se que, por ser um tempo muito curto, ainda em níveis de pós-menopausa, de que isso não vai ter nenhuma influência no prognóstico oncológico. Vamos falar sobre câncer de mama, né? Eu acho que câncer de mama, infelizmente, cada vez mulheres mais jovens vêm sendo acometidas pelo câncer de mama e muitas delas com receptores hormonais positivos, mas algumas delas com receptores hormonais negativos, e de uma forma geral a gente tem a recomendação de que a terapia hormonal após o diagnóstico de câncer de mama é contraindicado, mas isso vem tendo algum tipo de pensamento diferente mais recente, e aí eu pedi para a Natália comentar sobre isso. Então, assim, o NCCN, ele fala que a terapia hormonal sistêmica, ela é contraindicada na maioria dos cânceres de mama. Então, maioria já começa que não são todos, né? Maioria é uma parte do todo. A ASCO, agora dia 31 de março, também falou, não é sobre proibição, é sobre personalização. Então, para paciente com receptor hormonal negativo, é muito mais simples a gente decidir. Então, muitas vezes são pacientes BRCA mutadas, pacientes super jovens, em que a gente entende que aquela paciente que tem um câncer de mama aos 35 anos e ele é triplo negativo, ou receptor hormonal negativo, ele não vai se beneficiar de fazer um tamoxifeno, por exemplo. Ele não vai se beneficiar de fazer uma supressão ovariana com anastrozol, por exemplo. Ela também não vai ter nenhum benefício em relação à salpingoforectomia. Ela vai, se ela for BRCA mutada, em relação ao ovário. Mas em relação à mama, a gente não tem nenhum benefício claro. O benefício que a gente vai ter, ele não é contraposto pela terapia hormonal sistêmica. Então, a gente, a não ser que ela seja BRCA mutada, essa paciente a gente não vai indicar uma salpingoforé. Então, se o hormônio endógeno não vai mudar o prognóstico em relação ao câncer de mama, se ela não é candidata a tamoxifeno, anastrozol, e se eu posso oferecer a essa paciente jovem que por algum motivo entrou em insuficiência ovariana o mesmo hormônio que ela teria de forma endógena, por que eu teria contraindicação? A verdade é que a gente tem muito pouca evidência na literatura, né? Falta de evidência de risco não produz evidência de segurança. Mas a gente fala em personalização. Explicar a paciente e junto com o oncologista para que se entenda que, apesar das evidências serem escassas, né, as evidências que a gente tem não apontam aumento de recidiva, de recorrência. E o que a gente fala é que assim, é falta de evidência ou excesso de medo. De certa forma, eu acho que é um assunto que vem modificando o pensamento, mas eu penso que ele ainda não mudou. Ninguém tem muita tranquilidade ainda nessa recomendação, né? Eu acho que o que eu venho conversando e que as mulheres vêm trazendo muito eu não vou poder repor nunca, né? Quando eu entrar na menopausa, eu não vou poder repor nunca, e que eu acho que a gente individualizando e trazendo o risco de cada um, eu acho que a gente vai poder, sim. O câncer de endométrio sofreu uma reviravolta com a classificação molecular, né? Até que ponto a gente pode trazer isso para essa indicação de fazer ou não uma reposição, por exemplo? Um poli, por exemplo, né? A gente ainda não tem essa divisão. O NCCN preconiza que tumores estadiamento 1 e 2, a gente pode fazer. Então, a gente ainda fica dentro desses critérios, 1 e 2. A gente não tem essa divisão molecular para fazer ou não terapia hormonal. Questão, assim, de excesso de medo. Muitas vezes, a doutora Canice também, que a gente tem um profissional esse medo, mas eu acho que essas evidências novas que estão surgindo estão nos dando mais segurança. Eu queria perguntar para a Natália, assim, se ela acha que, tipo, existe algum tempo, alguma estratégia, algum algoritmo de sequência de tratamento até a gente chegar no uso do hormônio, ou a gente já começa com o estrogênio tópico de cara? Então, quando a gente fala só de sintoma geniturinário, então a gente vai lançar mão primeiro das terapias não hormonais, né, os lubrificantes, os hidratantes vaginais, e quando a gente não consegue melhora com eles, aí a gente passaria para o estrogênio vaginal. A não ser quando já no exame clínico essa paciente tem uma atrofia muito intensa, que a gente já sabe que nesse caso ela não vai responder.
Então, aí nesse caso, a gente poderia iniciar logo a terapia hormonal tópica, né? Em relação à terapia hormonal sistêmica, é importante que a gente lembre que a paciente ela tem que ser o pilar do tratamento. Então, a paciente, quando ela está esclarecida e ela tem condição de decidir se ela quer ou não assumir um risco adicional ou não, é muito importante que seja passado para ela. A terapia hormonal foi por muitos anos tratada como se fosse um grande vilão. É meio como alguém prescrever um Herceptin e só falar que a paciente vai ter insuficiência cardíaca. Ninguém faz isso, né? Hoje, quando a gente fala de terapia hormonal, a gente tem o ônus e o bônus. Primeiro que vai depender do tipo de terapêutica empregada. Então, nem toda quimioterapia cai cabelo. Nem toda terapia hormonal está associada ao aumento do risco de câncer de mama. São medicações diferentes, com perfil de risco-benefício diferente. Então, isso é uma coisa importante. E segundo, que a terapia hormonal está relacionada à diminuição do risco de diabetes, diminuição do risco de doença coronariana, diminuição do risco de câncer coloretal. Então, tudo isso a gente tem que botar na balança. Ela vai aumentar a terapia hormonal combinada com progestina, que são os progestados sintéticos, ela aumenta o risco de câncer de mama, mas ela diminui o risco de câncer coloretal e de endométrio. O risco oncológico ele é considerado neutro. Ela diminui o risco de diabetes, diminui o risco de morte. Então, se eu fosse fazer uma comparação cega, né? Você prefere ter câncer de mama ou morrer? Eu tenho certeza que a pessoa prefere ter câncer de mama. Aumenta o risco, mas quando você vai para um número mesmo, é um percentual que não é assim tão alto. E que a gente tem todos os outros fatores de risco que são tratados de uma forma mais benevolente, eu diria, né? Como obesidade, sedentarismo, ingesta alcoólica. E é essa conta toda que a gente devia fazer. Um comentário bem rapidinho. Aqui tem muito médico, né? A gente sabe que médico dá plantão à noite, plantão noturno altera a secreção de melatonina, que aumenta o risco de câncer de mama. Então, ninguém sai por aí dizendo, não dê plantão à noite. Sai dizendo assim, não tome terapia hormonal. Então, o risco de dar plantão noturno é maior do que o risco de terapia hormonal combinada com progestina.